Fala galera, tudo bem? Quarta-feira, uau, mais uma semana aí que já passando dos 50% concluído. Tamo aí só mais 2 dias para acabar a semaninha. Meu Deus, aqui parece que tá voando essa semana, estamos fechando as notas, né? Hoje eu tive aí 2 turmas matemática e uma física, onde o que eu consegui fazer com eles foi passar exercício e foi muito legal que grande parte deles aí fizeram esses exercícios relacionados às apresentações que eles tinham que fazer a semana passada. Uma turma ainda tinha algumas coisas para apresentar, apresentaram. Eu fiquei, de certa forma, satisfeito com o resultado final, no montante geral. É claro que não, né, muito feliz com a forma como eles apresentaram, mas, né, enfim, fizeram, entregaram, alguns nada, mas a gente vai ver as notas aí a semana que vem, como é que vai ser, no nosso conselho de classe, aqui também fazemos conselho de classe, e assim vai. E daqui 2 semanas férias, entregamos o diploma, e aí a gente tem uma semaninha para, né, só chacoalhar o esqueleto aí, reorganizar para assim voltar à tona e fazer a segundo semestre. E aí a gente já começa a chegar mais perto do verão, como eu disse ontem, né? Hoje estava tudo escorregadio, muito cuidado na hora de andar, você sempre acaba vendo gente caindo pela rua, mas hoje tinham bem mais pessoas na escola, ainda assim alguns doentes, inverno aqui é bem rigoroso, então um fica doente, todo mundo fica doente, porque tá tudo fechado, e assim vai, né? Essa bagunça toda. Bom, ontem eu queria falar de um texto que eu li, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu tenho estudado bastante uma prova que eu tenho que fazer para poder justificar o meu alemão, né? Eu preciso, aqui na Alemanha, professor e estudante de universidade precisam comprovar o C2, que é o nível mais alto, que é o nível, eles dizem que é quase mais fluente em alemão do que os próprios nativos, né? Os próprios nativos às vezes não conseguem fazer essa prova direito, então esse é o desafio que eu tenho aqui agora para mim, né? Tô às vezes faço exercício, desanima, faz exercício, acerta, anima de novo e assim vai. Mas ontem eu li um texto engraçado que eu peguei uma prova exemplo, né, para poder treinar. E o texto ele era bem recente, falava de uma professora, né, e o quanto essa classe de professores ela é desunida. E é engraçado ver esse texto aqui na Alemanha, né? E agora o que eu quero falar aqui é um pouquinho, né, do quanto a gente fala isso no Brasil, de que os professores não são unidos, de que falta muito, né, conversa entre os professores, muita reclamação, de que joga-se nos professores a responsabilidade do aprendizado dos alunos, da educação dos alunos, os pais saem trabalhar. E aqui na Alemanha, agora eu não estou usando o meu caso, né? Não estou usando a minha experiência em uma escola, estou usando um texto que é aí difundido para inúmeras pessoas, né? Que vão fazer essa prova. E a discussão do texto era justamente essa, né? O quanto os professores aqui na Alemanha, aí eu falo que como a gente se fecha às vezes no mundo em que a gente está, né? Os professores da Alemanha talvez reclamem bastante ou reclamam bastante disso porque talvez não tenham outra visão também e vejam que isso na verdade acontece quase que no mundo todo. Essa responsabilidade jogada pro professor, aqui, né, no texto estava falando muito de blogs e chats onde os pais reclamam dos professores, os alunos reclamam dos professores. Já teve casos no Brasil antigamente, escutei isso, né, também já vi isso, onde às vezes os alunos criavam uma página para reclamar de professores. E aí sempre, né, acaba explodindo isso, acaba que no final não é levado a sério ou, né, não é levado adiante, porque o professor, nós somos sempre os seres mais fracos aqui, né? Tudo é culpa nossa, tudo vai ser culpa nossa, e eu acho que já venho falando bastante isso, a gente precisa se unir mais, precisa tentar fazer com que, né, crie mais força essa rede de professores e pensar mais que a gente precisa sim dividir essa responsabilidade, né? Eu jamais quero ter a responsabilidade toda de uma nação ou de uma criança ou, né, sendo que essa criança não vai passar o tempo todo comigo, ela passa às vezes, né, numa escola aí sim bastante tempo, 8 horas, 10, 7, 6, 5 horas que seja,
mas ali na minha aula de matemática, na semana, vão ser no máximo aqui, né, 3 horas. Então, 3 horas é muito pouco para jogar, né, essa responsabilidade em cima dos professores somente, né, ou de um professor, ou, né, de uma matéria. Eu acho que isso tudo tem que ser dividido e, de novo, né, a responsabilidade do professor é ensinar. Aprender, o aluno precisa ter essa responsabilidade, o aluno precisa, a gente precisa criar hoje no mundo essa discussão, ou pelo menos essa fala de que a responsabilidade de aprender é do aluno. Eles precisam entender que se eles não sentarem, não fizerem exercício, não lerem, não prestarem atenção em um vídeo, não colocarem o foco deles voltado para aquilo que eles estão vendo no momento, eles não vão, né, absorver o conteúdo. E isso é para qualquer coisa que a gente faz. A gente vai praticar um esporte, se a gente não treinar, se a gente não estudar, se a gente não ver qual é o melhor plano para uma corrida, por exemplo, você pode até tentar, você pode até ter um resultado bom, mas pode ter certeza, né? E aí vem do esporte, falo isso um pouquinho com prioridade, você vai se quebrar inteiro. Futuramente pode ser que o seu joelho tenha problema, tornozelo, enfim, respiração, além de ser perigoso, né? Então, para tudo precisa, né, desse tempo, desse planejamento, e a responsabilidade é de quem vai, né, absorver. É claro que, como professor, eu preciso procurar a melhor ou as melhores formas de poder passar esse conteúdo. E hoje em dia, com tecnologia principalmente, não existe mais a desculpa de tipo, eu não entendi, ou isso é difícil, porque existem milhões de vídeos na internet, milhões de explicações, e quando eu falo milhões, são milhões mesmo, para um determinado conteúdo, em português, em inglês, em alemão. Então, basta o aluno querer, ele vai encontrar um site, ele vai encontrar um vídeo, ele vai sentar e conseguir entender. E isso posso falar que seja qual for a matéria. Pode ser que para um determinado conteúdo de física muito avançado não entenda porque falta a base, mas aí é outra questão. Então, começando da base, dá para entender aqui. Se um aluno chega no 8º ano e não entende algo que é passado porque faltou base, de novo, é responsabilidade dele ir atrás daquele conteúdo para aprender e não do professor. Porque senão a gente não vai conseguir nunca, né, avançar com uma sala de 30, 40 que chegam aí na nossa frente. Mas, enfim, queria falar desse texto, achei muito interessante. No nível do alemão é bem complicado, mas é engraçado ver como, né, às vezes você que está vendo esse vídeo, alguém que está aí, né, tentando ou pensando em ser professor, como não está sozinho, às vezes quando se sente um pouco desmotivado ou acha difícil essa nova geração, que não foca, que não estuda e que não tem vontade. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos com fé que a gente consegue mudar, que a gente consegue fazer alguma coisa, seja um grãozinho de areia, já tá valendo. Bom, quinta-feira amanhã, volto, tomara, vou tentar aqui, né, minha meditação diária nos meus vídeos. Até mais!